Opa! A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor possa estar contigo, estar com toda a sua família. Passando aqui para compartilhar algo que o Espírito tem falado em meu coração. Eu meditava na palavra, estava lendo Atos e eu meditava, né, durante o tempo que Jesus esteve com os discípulos, logo após a ressurreição dele, ele passa 40 dias com os discípulos, né? E na ascensão dele, alguns perguntam a ele, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Né? Eles perguntaram porque eles acreditavam que Jesus, naquele período, viria para restaurar Israel e tirar César do poder. Porque Jesus ele tinha uma descendência de rei, que Jesus era filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Né? Então eles acreditavam nessa hipótese. Mas Jesus não veio para restaurar o reino de Israel naquele momento. E a resposta de Jesus é: não cabe a vocês saber, somente ao meu Pai. Né? Tá aqui no capítulo 6. E Jesus respondeu: não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Né? E a gente volta lá em Mateus, onde Jesus faz a entrada triunfal. Sabe, o mais interessante é que quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus ele não vai para o palácio, né? Jesus ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele começa a expulsar todos os que compravam e os que vendiam. Ele começou a derrubar todas as mesas e a colocar todo mundo para fora. E ele declarava: a casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Né? E eles estavam usando o templo, né, para comércio, para vender. O templo estava corrompido. Então o que precisava de conserto naquele tempo não era o palácio, e sim o templo. E por isso que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele não vai para o palácio, ele vai para o templo. E trazendo para os dias de hoje, a gente fica questionando, né, as autoridades governamentais, a gente questiona presidente, a gente questiona deputados, né, e a gente, né, como cristãos, a gente levanta proposta de oração, a gente ora por eles, né, como se o erro partisse deles, né, e eu acredito que o erro não parte deles, porque um país que falam que tem mais de 50 milhões de evangélicos, né, e a gente não consegue mudar a história do Brasil, tem alguma coisa de muito errada, né? Porque eu acredito que se a gente realmente fosse cristãos, se a gente realmente conhecesse o Evangelho da maneira que Jesus pregou, a gente tinha autoridade, a gente tinha capacidade, né, para mudar a história do nosso país. Né? E aí a gente ora pelos deputados, a gente ora pelo senador, a gente ora pelo presidente, mas na realidade o que acontece lá no Planalto só é reflexo do que acontece na igreja. Então o que a gente precisa fazer é consertar a gente. Eu preciso me consertar, eu preciso me conscientizar de quem eu sou. E a gente fala que a gente vai para o culto para adorar a Deus, mas a gente se reúne lá e cada um está preocupado em suprir a sua própria necessidade, entendeu? O que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, do culto racional, né, que cada um come apressadamente, sem esperar o irmão. E ele fala até a respeito da ceia, que cada um come e bebe apressadamente, sem esperar o seu irmão. Cada um se preocupa somente com a sua necessidade e a sua carência. E se a gente for olhar para os cultos de hoje, das nossas igrejas, é isso que acontece. A gente se reúne, cada um com um propósito, cada um com algo diferente para pedir para Deus. A gente não tem unidade, a gente não tem propósito, a gente se reúne e cada um, a fim de suprir a sua própria necessidade, a gente faz qualquer coisa para que Deus possa suprir a minha carência, suprir a minha necessidade, né? E a gente está totalmente equivocado na nossa maneira de ver e de orar. Porque quando os discípulos eles pedem ao mestre para ensinar a eles a orar, Jesus os ensina a orar o Pai Nosso. E se você for analisar o Pai Nosso não tem
o Marcos orar e pedir algo para ele. O Jesus ensina aos apóstolos como é o modelo. Jesus dá um modelo de oração de um Cristo, né? E a oração de um Cristo, a gente não pede nada para mim, a gente pede para nós. A oração de um Cristo não tem me dar, mas fala assim: Senhor, dá para nós, faz para nós. Porque não tem a ver comigo, mas tem a ver com nós. Eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos somos igreja. E cada um de nós no corpo temos um objetivo, e a gente precisa se conhecer e saber quem a gente é em Cristo, para a gente poder fazer exatamente exercer a nossa vocação em Cristo, exercer a nossa vocação dentro do corpo. E aí a gente fica orando, gastando horas e horas orando pelos governos, pelo governo, pelo presidente, pelo senador, e pedindo a Deus para mudar a história da nossa nação. Ao invés da gente orar para Deus mudar o coração do cristão, orar para Deus mudar o coração dos líderes das igrejas. A maneira com que a gente cultua a Deus, a gente se reúne e a gente fala que está fazendo culto para Deus, mas se você for analisar as músicas de louvor, o homem é o centro, né? A palavra, o homem é o centro. Cara, e o Evangelho ensina, ele é bem claro, o Evangelho, Jesus é o centro. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, Jesus é o centro. Então Jesus, ele precisa ser o centro de tudo. Jesus é o centro, ele é o começo, meio e fim. Então, o modelo de oração de um Cristo é para nós, não é para mim. Então, ao invés da gente ficar orando para Deus mudar as pessoas, vamos começar a orar para Deus mudar a gente, porque se Deus mudar o nosso coração e mostrar para a gente quem a gente é, fica mais fácil da gente lidar com as pessoas, porque a gente está trazendo para a família, e a gente sempre tem alguém na família que é mais problemático, tem um marido que não é convertido, uma esposa que não é convertida, e a gente gasta a vida orando pela pessoa, para Deus mudar o coração da pessoa, né? Ao invés da gente orar para Deus mudar a gente, para a gente amar a pessoa incondicionalmente, da maneira que ela é, para que ela possa, através das nossas ações com ela, ver Cristo em nós. A gente fica orando para a pessoa como se a gente tivesse totalmente correto e a pessoa tivesse toda errada. Vamos mudar o nosso coração. Eu acredito que a mudança começa em nós. A mudança começa dos nossos líderes, entendeu? Não adianta a gente cobrar que o Planalto acabe com a corrupção se a corrupção está dentro das nossas igrejas. Então, primeiro nós temos que abolir ela, nós temos que acabar com ela no nosso meio. A corrupção é onde eu tento tirar proveito de tudo. E eu não posso tirar proveito do meu irmão, eu não posso fazer isso. Porque o Evangelho me ensina que eu tenho que ser justo com as pessoas, eu tenho que dar a ela o que lhe é de direito. Eu não tenho que tirar dela, eu tenho que suprir ela. Amém? Então a gente tem que orar para Deus mudar a nossa consciência. Nós devemos transformar a nossa consciência para que assim a gente possa, através das nossas ações, tocar as pessoas. Então vamos começar a orar para Deus mudar quem nós somos, mudar a nossa consciência. Como o apóstolo Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então a gente tem que nos renovar todos os dias, transformar a nossa consciência e entender que se a gente entender quem nós somos em Cristo e se colocar num papel de Cristo na vida das pessoas, de dar a vida por elas, a gente vai conseguir levar o Evangelho da maneira correta, como tem que ser. O Evangelho é uma boa notícia de como Deus deu o Filho dele para nos salvar, para nos tornar filhos, para fazer de nós uma família, que nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos o Espírito Santo em nós para nos conduzir, para nos dar sabedoria, para nos instruir, e nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos entrar para um quarto e exercer relacionamento com o nosso Pai, entendeu? Pedir que Ele toque o nosso coração, que Ele mude a gente, que Ele nos transforme, para que assim nós possamos transformar a nossa nação. A
a nossa nação ela só vai ser transformada quando nós entendermos que nós somos em Cristo e quando nós estivermos dispostos a gastar a vida em prol do propósito de Cristo, em prol de pessoas e não de bens materiais. Porque Jesus, ele veio, ele nasceu num estábulo emprestado. Entendeu? E Jesus, quando morre, Jesus ele é enterrado. Jesus ele é enterrado num túmulo emprestado. E hoje o que a gente vê é a gente indo para a igreja para conseguir coisas. A gente está totalmente fora do Evangelho de Cristo. A gente precisa voltar para a palavra. A gente precisa voltar para a palavra e começar a entender o que Jesus quer de nós. Pegar o Pai Nosso e ter como modelo de oração para nós como é a oração de um Cristo. Não é o pão para mim, é o pão para nós. E não é o meu Pai, é o nosso Pai. Né? E que Deus possa exercer o governo na minha vida e na sua vida. E que o Espírito Santo do Senhor possa nos convencer de que nós precisamos mudar. A gente precisa orar sim para que os nossos governantes possam governar com justiça. Mas nós precisamos orar para que Deus mude, para que Deus transforme o nosso coração e a nossa consciência, para que assim nós possamos tocar a vida das pessoas e assim a gente vai transformar a nossa nação. Entendeu? Porque não vai adiantar a gente ficar orando para Deus mudar a cabeça deles se a mudança não partir da gente. Não adianta a gente tentar acabar com a corrupção lá, acabar com as roubalheiras lá, se lá só é o reflexo do que acontece na igreja. O que acontece na igreja, cada um vai para a igreja a fim de suprir a sua própria necessidade. E o que acontece no Planalto? Cada deputado, cada senador, cada um está querendo defender o seu próprio interesse. Então, querido, o que acontece no Planalto só é reflexo do que acontece na igreja. Se a gente transformar a nossa consciência, se a gente mudar nós, se a gente permitir que Deus nos transforme, que Ele nos quebra e nos faça de novo, a gente vai poder transformar a nossa nação. Entendeu? A palavra diz que nós temos que sermos santos e irrepreensíveis diante das pessoas. Entendeu? A gente não tem que dar motivo algum para que as pessoas olhem para nós e vejam uma falha em nós, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra e a gente tem que honrar o nome dele. Amém? Esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com você, que Jesus possa tocar o seu coração assim como ele tocou o meu e que a gente possa orar para que Deus transforme os nossos corações, para que Deus transforme a nossa liderança, para que assim nós porque assim a gente vai poder orar para Deus mudar lá em cima. Porque Deus, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus, o homem peca e se afasta de Deus. E quando Deus quer restaurar a relação dele entre ele e o homem, Deus ele não começa trabalhando através do homem, ele começa através de Jesus. Então, quando a gente quando a gente quer mudar a história de uma nação, a gente não tem que orar para Deus começar lá de cima, a gente tem que começar da gente, porque se a gente mudar a nossa consciência de quem nós somos, nós temos autoridade e poder para a gente mudar a história da nossa nação. Amém, queridos? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês mais esse momento. Um abração apertado em cada um de vocês.